O ar no escritório do presidente Han era rarefeito, um vácuo de luxo e poder que sufocava os pulmões de quem não pertencia. Para Park Seo-yeon, aquele ar era o veneno que respirava desde o dia em que descobriu que o sangue do magnata corria em suas veias, uma mancha indelével em sua existência humilde. Ela nunca fora chamada àquele santuário de vidro e aço com vista para o horizonte de Seul. Sua vida era um segredo sussurrado, uma nota de rodapé na biografia gloriosa de seu pai biológico, o homem que agora a encarava como se ela fosse uma peça defeituosa em sua coleção de arte. Você entende a situação, Seo-yeon, disse o presidente Han, a voz desprovida de qualquer calor paternal. Era a voz de um CEO avaliando um ativo. O grupo Kwon está em uma posição vantajosa. Uma fusão hostil nos destruiria. Uma aliança, no entanto, uma aliança nos fortalece. O filho deles, Kwon Ji-hun, precisa se casar para solidificar sua posição como herdeiro. E eu preciso de uma garantia de que a aliança se manterá. Seo-yeon permaneceu em silêncio, as mãos cerradas em seu colo, as unhas cravando-se na pele. Ela sabia por que sua meia-irmã, a legítima e radiante Han Min-ah, não estava sentada naquela cadeira. Min-ah era preciosa demais, destinada a um casamento por amor, a um futuro brilhante. Seo-yeon era o sacrifício, a filha ilegítima, a ferramenta descartável. Ao lado de seu pai, recostado em uma poltrona de couro italiano com uma indolência calculada, estava o próprio Kwon Ji-hun. Ele era exatamente como as colunas de fofoca o pintavam. Devastadoramente bonito, com cabelos negros que caíam sobre uma testa arrogante e olhos que continham um tédio perigoso. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que o apartamento que Seo-yeon dividia com sua mãe. Ele não a olhava, preferindo examinar as próprias unhas, como se a conversa fosse uma distração irritante. Eu não tenho objeções ao arranjo, disse Ji-hun. E o som de sua voz, um barítono suave e entediado, fez um calafrio percorrer a espinha de Seo-yeon. Desde que fique claro para ela. Ele finalmente moveu os olhos em sua direção, um olhar rápido e cortante que a despojou de qualquer dignidade. Que este é um contrato, um espetáculo para o público. Ela cumpre seu papel, eu cumpro o meu. Fora dos holofotes, não nos devemos nada. Humilhação era uma brasa quente e familiar no peito de Seo-yeon. Mas aquilo era diferente. Era ser publicamente carimbada como um objeto sem valor. O presidente Han apenas assentiu, satisfeito com os termos. O destino dela fora selado. O casamento foi um evento grandioso, o assunto da temporada. Centenas de convidados, flashes de câmeras e sorrisos tão falsos quanto as flores de seda que decoravam o salão. Seo-yeon flutuou por tudo aquilo como um fantasma em um vestido de noiva branco. O rosto um véu de calma estudada que escondia o pânico que gritava por dentro. Ela viu a pena nos olhos de alguns, o desprezo nos de outros, e a indiferença cruel no rosto de seu noivo. Durante os votos, a mão dele na sua era fria, um contato passageiro e sem significado. Quando ele ergueu seu véu, seu sorriso para as câmeras não alcançou seus olhos. O beijo foi um roçar de lábios gélido e breve, uma promessa de distância, não de união. A recepção foi pior. Ji-hun a deixou em uma mesa com estranhos e passou a noite circulando, rindo com seus amigos playboys e flertando abertamente com atrizes e socialites. Cada risada dele era como um tapa no rosto dela. Cada olhar que ele lançava a outra mulher era uma confirmação pública de seu status. Ela era a senhora Kwon no papel, mas no mundo real, era invisível. Mais tarde naquela noite, eles chegaram à mansão Kwon, uma fortaleza moderna de vidro e concreto que mais parecia um museu do que um lar. O silêncio dentro do carro era pesado, opressor. Quando o motorista abriu a porta para ela, Ji-hun já estava a meio caminho da entrada, sem olhar para trás. Seo-yeon o seguiu, o tecido pesado de seu vestido arrastando no chão de mármore polido. Ele parou no meio do hall de entrada, um espaço cavernoso e impessoal, e finalmente se virou para ela. A luz fria dos spots no teto esculpia sombras duras em seu rosto,
tornando-o ainda mais intimidador. Vamos deixar as coisas claras, ele disse, a voz baixa e cortante. Esta casa é sua prisão dourada. Você tem acesso ao meu dinheiro, ao meu nome, a tudo o que esta farsa lhe dá direito. Você pode comprar roupas, joias, o que quiser para manter as aparências. Mas não se engane. Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de uísque caro e de uma colônia cítrica a envolveu. Para o mundo você é a Sra. Kwon. Para mim, você não é nada. Não se dirija a mim a menos que seja necessário. Não espere nada de mim. O seu quarto é a suíte de hóspedes no final do corredor leste. O meu é no oeste. Espero que a distância seja suficiente. Sem outra palavra, ele se virou e subiu a escada flutuante, os passos ecoando no silêncio ensurdecedor. Ele nem hesitou. Seo-yeon ficou parada, só o buquê de noiva escorregando de seus dedos e caindo no chão com um baque surdo. As pétalas brancas se espalharam pelo mármore escuro como lágrimas que ela se recusava a derramar. O peso do vestido, da casa, daquele nome, de repente a esmagou. Ali estava ela, na noite de seu casamento, humilhada, descartada e completamente sozinha. O eco dos passos dele se foi, deixando apenas o som de seu próprio coração partido pulsando em seus ouvidos. Ela olhou para a vasta e vazia casa que seria seu lar e sentiu um frio que não vinha da noite, mas do abismo que se abria à sua frente. Em sua pequena bolsa de noite, escondido sob um lenço de seda, estava um pequeno pedaço de argila seca que ela trouxera de seu antigo apartamento. Ela o apertou na mão. A textura áspera e terrena uma âncora em meio àquele oceano de frieza polida. Era o único pedaço de si mesma que lhe restava. Os dias na mansão Kwon se desdobravam em uma monotonia luxuosa e sufocante. Seo-yeon aprendeu a navegar pelos corredores silenciosos como uma sombra, memorizando os horários dos empregados para evitar encontros, tornando-se mestre na arte da invisibilidade. O café da manhã era uma refeição solitária na gigantesca sala de jantar, a mesa posta para dois sendo um escárnio diário. Ji-hun saía antes do amanhecer e voltava tarde da noite, e nos raros momentos em que se cruzavam, ele passava por ela como se ela fosse parte da mobília. As únicas palavras que trocavam eram monossílabos nos eventos sociais obrigatórios, onde ele desempenhava o papel de marido com uma perfeição fria que era quase mais cruel do que sua indiferença privada. A humilhação, no entanto, não se limitava às paredes da mansão. Ji-hun era descuidado, ou talvez propositalmente cruel, em suas indiscrições. Fotos dele saindo de boates com modelos famosas estampavam os tabloides. Artigos especulavam sobre problemas no paraíso do casal recém-formado. Cada foto era uma facada, não em seu coração, pois ela não nutria ilusões sobre ele, mas em seu orgulho. Ele a estava marcando para o mundo como a esposa indesejada, a tola que todos podiam desprezar. A mãe de Ji-hun, a matriarca Sra. Kwon, era uma mulher esculpida em gelo e desdém. Suas visitas eram inspeções. Ela criticava a maneira como Seo-yeon arrumava as flores, o chá que servia, o tom de sua voz. "Você precisa entender, querida", disse ela certa vez com um sorriso que não alcançava seus olhos frios, "que carregar o nome Kwon é um privilégio, não um direito. Você precisa se esforçar mais para ser digna dele, especialmente considerando suas origens." A palavra origens pairou no ar, carregada de veneno. Seo-yeon absorvia tudo com uma serenidade que enfurecia seus algozes. Eles esperavam lágrimas, súplicas, raiva. Ela não lhes dava nada. Sua calma era sua armadura. Mas por dentro, a pressão se acumulava, uma força vulcânica buscando uma saída. E ela encontrou uma. Nos confins da vasta propriedade, esquecida atrás de um jardim de inverno negligenciado, havia uma pequena estufa abandonada. As vidraças estavam empoeiradas, o interior cheio de vasos velhos e ferramentas de jardinagem enferrujadas. Para Seo-yeon, aquele lugar era uma promessa de refúgio.
Usando o generoso cartão de crédito que Ji-hun lhe dera, uma ferramenta para manter as aparências que ela agora usaria para sua salvação, ela discretamente comprou tudo o que precisava. Um torno de oleiro, sacos de argila, esmaltes de cores terrosas e um pequeno forno elétrico. A estufa tornou-se seu santuário. Ali, o silêncio não era opressor, mas pacífico. O cheiro de terra úmida substituía as fragrâncias artificiais da mansão. Suas mãos, que em público ficavam imóveis e contidas, ganhavam vida na argila. Ela moldava vasos, tigelas e esculturas abstratas, cada peça uma expressão de emoções que ela não podia verbalizar. A força necessária para centrar a argila no torno era a mesma força que ela usava para centrar a si mesma em meio ao caos. A delicadeza para erguer as paredes de um vaso era a mesma que usava para proteger seu espírito. O fogo do forno que transformava a argila frágil em cerâmica duradoura era o fogo que ela sentia dentro de si, um processo de endurecimento que a tornava inquebrável. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, a porta da estufa rangeu. Seo Yeon se assustou, o coração disparado. Era a Sra. Park, a governanta-chefe, uma mulher de meia-idade que servia a família Kwon há décadas e que sempre a tratara com uma correção respeitosa, mas distante. A mulher mais velha segurava uma bandeja com uma xícara de chá de gengibre e alguns biscoitos. "A senhorita vai pegar um resfriado aqui", disse ela suavemente, sem qualquer traço de julgamento. "Isto vai ajudar a aquecer." Seo Yeon ficou sem palavras. Era o primeiro ato genuíno de bondade que recebera naquela casa. As lágrimas que ela segurara por meses subiram aos seus olhos. Mas ela as piscou de volta. "Obrigada, Sra. Park", conseguiu dizer, a voz um pouco embargada. A governanta apenas assentiu e saiu, deixando a bandeja para trás. Aquele simples gesto foi um bálsamo, um lembrete de que a humanidade ainda existia, mesmo naquele deserto emocional. Semanas depois, Ji-hun chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ele havia perdido um negócio importante, uma derrota amarga que o deixou inquieto e furioso. A mansão silenciosa parecia zombar de seu fracasso. Incapaz de dormir, ele saiu para o jardim. O ar frio da noite um choque bem-vindo. Foi quando viu uma luz fraca vindo da velha estufa, um lugar que ele nem lembrava que existia. Movido por uma curiosidade irritada, ele se aproximou. Pela vidraça empoeirada, ele a viu. Não era a Seo Yeon silenciosa e perfeitamente arrumada que assombrava sua casa. Esta mulher estava sentada no chão, vestindo um macacão manchado de argila, o cabelo preso em um coque bagunçado, com mechas soltas grudadas em sua testa suada. Uma lâmpada nua iluminava seu rosto, que estava totalmente concentrado em um grande jarro que girava em suas mãos. Ela não era passiva. Não era frágil. Havia uma força em seus ombros, uma intensidade em seu olhar, uma paixão que pulsava dela em ondas. Ela era uma criadora, uma artista imersa em seu mundo. Ele a observou por vários minutos, hipnotizado. Viu a forma como seus dedos dançavam sobre a argila, guiando-a, transformando-a de um monte sem forma em algo de beleza e graça incríveis. De repente, como se sentisse seu olhar, ela parou e olhou diretamente para a janela. Seus olhos se encontraram através do vidro sujo. O choque no rosto dela foi rapidamente substituído por sua máscara habitual de compostura, mas por um instante, ele viu algo mais. Vulnerabilidade, desafio e um fogo que ele nunca soube que ela possuía. Sem pensar, ele abriu a porta. O som o fez recuar. Ela se levantou limpando as mãos no macacão, o corpo tenso. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, a voz mais áspera do que pretendia, uma defesa contra a estranha sensação que tomava conta dele. "Este lugar não estava sendo usado", ela respondeu, a voz calma e firme, sem um pingo de medo. Ele olhou ao redor para as prateleiras cheias de peças acabadas. Vasos de uma elegância rústica. Esculturas que pareciam capturar o vento e o movimento. Era impressionante.
Um talento inegável e oculto. Um mundo inteiro que existia sob seu teto, do qual ele não fazia a menor ideia. A descoberta o desequilibrou. Esta mulher, que ele havia descartado como uma concha vazia, tinha uma vida interior mais rica e vibrante do que qualquer uma das socialites com quem ele se exibia. É uma bagunça, ele disse bruscamente. A única coisa que conseguiu pensar para recuperar o controle. Ele se virou e foi embora, os passos rápidos e pesados, deixando-a sozinha na luz quente de seu santuário. Mas a imagem dela, coberta de argila e fogo, ficou gravada em sua mente, uma pergunta incômoda que começava a corroer as bordas de sua certeza arrogante. A crise chegou como uma tempestade de verão, súbita, violenta e implacável. O grupo Cheon, um rival histórico da família Kwon, lançou uma ofensiva perfeitamente orquestrada. Começou com a manipulação de ações, criando uma volatilidade que assustou os investidores. Seguiu-se uma campanha de mídia negativa, desenterrando pequenos escândalos e exagerando falhas de gestão, manchando a reputação impecável que o grupo Kwon levara décadas para construir. Ji-hun se viu em um redemoinho, trabalhando dia e noite, mas cada movimento que fazia parecia ter sido antecipado. Para cada incêndio que ele apagava, 2 novos surgiam. Ele estava sendo superado, e sabia disso. A pressão de seu pai era esmagadora. O presidente Kwon, um homem forjado em batalhas corporativas muito mais brutais, não via no filho a mesma têmpera. As reuniões se tornaram interrogatórios. As palavras do pai, lâminas afiadas. Eu lhe dei tudo, Ji-hun. O nome, a educação, o poder. E você permite que um abutre como o presidente Cheon desfaça o trabalho de 3 gerações? Mostre-me que você é digno de sua cadeira. Uma noite afogado em relatórios financeiros e projeções pessimistas, Ji-hun sentiu as paredes de seu escritório se fechando. A arrogância que era sua segunda pele havia se esvaído, substituída por um desespero frio. Ele afrouxou a gravata, a cabeça latejando. A imagem dela na estufa, focada e em paz, surgiu em sua mente como um farol em meio à sua própria escuridão. Ele precisava de ar. Ele vagou pela casa silenciosa, a frustração corroendo-o por dentro. Inexplicavelmente, seus pés o levaram de volta à estufa. A luz estava apagada, e ele entrou. O luar filtrado pelas vidraças empoeiradas lançando sombras longas sobre as prateleiras de cerâmica. Ele passou os dedos sobre a superfície fria e lisa de um vaso. Havia uma perfeição na sua assimetria, um equilíbrio que parecia desafiar a gravidade. Como ela conseguia criar tanta ordem e beleza a partir do caos da argila? Foi então que ele viu, sobre uma pequena mesa de trabalho, um caderno de capa de couro. Ele sabia que era uma invasão de privacidade, mas uma força maior que sua consciência o impeliu a abri-lo. As primeiras páginas estavam cheias de esboços de vasos e anotações sobre técnicas de esmaltagem. Mas, à medida que folheava, o conteúdo mudava. Entre os desenhos, havia diagramas. Não de cerâmica, mas de estruturas corporativas. Fluxogramas de poder, análises de mercado, notas sobre as vulnerabilidades financeiras do grupo Cheon. E então, ele congelou. Nas últimas páginas, havia uma análise detalhada e brilhante da estratégia de aquisição hostil que o grupo Cheon estava usando contra eles. Ela havia mapeado tudo: os movimentos do mercado, os ataques de relações públicas, as brechas legais que estavam explorando. Era mais claro, mais conciso e mais perspicaz do que qualquer relatório que sua equipe de analistas de ponta havia produzido. Ao lado de um diagrama particularmente complexo, ela havia escrito uma nota na margem. O ataque não é ao corpo, mas ao esqueleto. Eles não estão comprando ações, estão comprando dívidas e influência. O objetivo não é possuir, é quebrar. A estrutura é como um vaso mal cozido. Parece forte, mas vai rachar sob a pressão certa. Ji-hun sentiu um arrepio. Ela não estava apenas observando. Ela entendia. Ela via o jogo com uma clareza que o humilhava. Essa mulher, a quem ele tratava como uma decoração insignificante,
Possuía uma mente estratégica que poderia rivalizar com a de seu pai. Ele, Kwon Ji-hun, o herdeiro genial, estava se afogando, enquanto a solução estava em um caderno empoeirado, a poucos metros de seu quarto, o tempo todo. A ironia era esmagadora. Ele fechou o caderno, o coração batendo forte contra as costelas. Ele a encontrou na biblioteca, onde ela lia sob a luz de um pequeno abajur. O contraste entre a cena serena e a tempestade em sua mente era gritante. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, sua expressão calma como sempre, mas ele viu uma leve tensão em seus ombros. Ele parou na frente dela, segurando o caderno. Não havia arrogância em sua postura agora, apenas uma urgência crua. Isto, disse ele a voz rouca. Eu o encontrei, na estufa. O rosto dela perdeu um pouco da cor, mas ela não desviou o olhar. É o meu diário, disse ela simplesmente, como se a desafiasse a julgá-la. É mais do que um diário. Ele rebateu, dando um passo à frente. Isto é uma autópsia da minha empresa. Como? Por quê? Seo-yeon fechou o livro em seu colo. Ela respirou fundo, e quando falou, sua voz era fria como o aço. Eu gosto de entender as coisas. E quando se vive em uma jaula, por mais dourada que seja, é prudente entender a mecânica de suas barras. Seu mundo, o mundo do grupo Kwon, dita a minha existência. Ser ignorante sobre ele seria um luxo que não posso me permitir. As palavras dele morreram na garganta. Ele, que a acusara de não ser nada, que a definira por sua falta de status, agora era confrontado com a verdade de seu intelecto superior. Ela o via seu mundo, com mais clareza do que ele jamais conseguiria. Toda a sua vida de privilégios, sua educação em Ivy League, seu título de herdeiro, tudo parecia uma farsa diante da sabedoria silenciosa e auto-adquirida dela. Ele olhou para as anotações dela novamente, para a estratégia de defesa que ela havia esboçado, uma contra-ofensiva tão elegante e brutal quanto o ataque do grupo Cheon. Era arriscado. Era ousado. E ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que era a única chance que eles tinham. Engolindo o que restava de seu orgulho, um gosto amargo em sua boca, ele a encarou. A luz do abajur capturou o brilho em seus olhos, e pela primeira vez, ele não viu a filha ilegítima ou a esposa por contrato. Ele viu uma rainha em seu próprio direito, sentada em um trono que ele não sabia que existia. Eu estou perdendo, ele admitiu, as palavras saindo com dificuldade. Meu pai, a empresa, tudo está desmoronando. Ele estendeu o caderno para ela, um gesto de rendição. Eu não entendo tudo, mas sei que é a resposta. Eu preciso de você. O silêncio na biblioteca era absoluto. Seo-yeon olhou para o caderno em sua mão e depois para o rosto dele. A máscara de playboy arrogante havia se quebrado, revelando um homem desesperado e perdido. O poder, pela primeira vez desde que se conheceram, havia mudado de mãos. Ele deu o último passo, parando a centímetros dela, sua sombra caindo sobre ela. Seo-yeon. Ele disse, usando o nome dela talvez pela segunda vez. Ajude-me. Seo-yeon olhou para a mão estendida de Ji-hun e para o desespero em seus olhos. O poder daquele momento era inebriante. Uma corrente elétrica que percorria seu corpo. Por meses, ela fora um peão no jogo dele. Agora, ela era a rainha que podia derrubar o rei. Ela não se moveu, deixando-o suspenso naquela posição de súplica. Ajuda não é algo que se dá de graça. Ela disse, a voz soando surpreendentemente firme na quietude da biblioteca. Especialmente a quem nunca ofereceu nada além de desprezo. Ji-hun recuou a mão, a vergonha transparecendo em seu rosto. Eu sei. O que você quer? Dinheiro? Joias? Eu te dou qualquer coisa. Um sorriso triste e sem alegria tocou os lábios de Seo-yeon. Ele ainda pensava em termos de transações, de comprar o que precisava. Eu não quero suas coisas, Ji-hun.
Eu quero algo que você nunca considerou me dar. Respeito. Ela se levantou, ficando de frente para ele, não mais a figura encolhida na poltrona, mas sua igual. Se eu ajudar, não serei uma conselheira fantasma. Trabalharemos juntos, aqui nesta casa. Você me ouvirá. Considerará minhas estratégias. E quando tudo isso acabar, quando o grupo Kwon estiver seguro, você me concederá um divórcio silencioso e sem contestações, junto com um capital inicial para que eu possa abrir meu próprio ateliê. Esses são os meus termos. Era um cheque-mate. Ele precisava dela, e ela sabia disso. Ele viu em seus olhos que não havia espaço para negociação. Aquela era sua única saída. Feito, ele disse, a palavra soando como uma rendição. E assim, a dinâmica da mansão Kwon mudou da noite para o dia. O escritório de Ji-hoon tornou-se o quartel-general deles. Mapas estratégicos substituíram as pinturas de arte moderna nas paredes. As noites, antes preenchidas por um silêncio hostil, agora zumbiam com a energia de suas sessões de trabalho. No início foi difícil. Ji-hoon estava acostumado a dar ordens, a agir por instinto. Seo-yeon era metódica, analítica. Ela o forçou a desacelerar, a ver os padrões que ele ignorava, a questionar cada suposição. Houve discussões acaloradas, momentos em que a frustração dele explodia. Mas, para sua surpresa, ela não recuava. Ela defendia seus pontos com uma lógica fria e irrefutável, desarmando a agressividade dele com fatos. Lentamente, ele começou a ver. A estratégia dela não era apenas defensiva, era uma obra de arte muito parecida com sua cerâmica. Ela estava construindo uma fortaleza ao redor do grupo Kwon, mas também estava moldando uma armadilha para o presidente Cheon, usando a própria arrogância do rival como o barro. Foi durante essas longas noites que Ji-hoon começou a vê-la de verdade, para além da mente brilhante. Ele notou a pequena ruga que se formava entre as sobrancelhas dela quando estava profundamente concentrada. Notou como ela bebia seu chá, com as duas mãos ao redor da xícara, como se buscasse calor. Uma noite, exaustos, eles adormeceram sobre os papéis. Ele acordou primeiro e a viu. A cabeça apoiada em um livro de finanças, o rosto sereno no sono. Uma mecha de cabelo caíra sobre sua bochecha, e ele sentiu um impulso avassalador e desconhecido de afastá-la. Ele não tocou nela, mas o desejo o assustou. O desprezo que ele sentia por ela se transformou em algo perigosamente parecido com admiração. A admiração floresceu em respeito, e o respeito estava abrindo caminho para uma emoção que ele não ousava nomear. Ele começou a fazer pequenas coisas. Pedia à Sra. Park que levasse as refeições deles para o escritório. Aparecia com uma xícara de seu chá favorito sem que ela pedisse. Quando sua mãe ligou, criticando a esposa inútil que ele arranjara, Ji-hoon a interrompeu. Ela está me ajudando a salvar esta família, mãe. Mostre um pouco de respeito. O silêncio chocado do outro lado da linha foi imensamente satisfatório. Seo-yeon notou as mudanças, mas manteve sua guarda erguida. A gentileza dele era uma ferramenta, ela dizia a si mesma. Uma tática para mantê-la cooperativa. Seu coração, há muito adormecido, às vezes tremia com seus gestos, mas ela o silenciava. Seu objetivo era a liberdade, não a redenção de seu captor. A distância dela era uma parede de vidro, e quanto mais ele tentava se aproximar, mais frustrado ficava com seu próprio reflexo. O ponto de virada veio 3 semanas depois. Seguindo o plano de Seo-yeon, eles lançaram a contra-ofensiva. Era uma manobra financeira brilhante e audaciosa. Em vez de lutar contra a aquisição, eles a facilitaram, mas apenas para uma subsidiária específica e aparentemente valiosa, que Seo-yeon havia descoberto ser um cavalo de Troia, cheio de dívidas ocultas e obrigações tóxicas. Ao mesmo tempo, eles vazaram informações para a imprensa, não sobre o grupo Kwon, mas sobre os fundos de abutres internacionais com quem Cheon havia se associado secretamente. O resultado foi catastrófico para o rival. Quando Cheon finalizou a aquisição da subsidiária, ele engoliu a isca envenenada. As dívidas vieram à tona.
Suas ações despencaram, e seus parceiros internacionais, expostos e furiosos, retiraram seu apoio. O grupo Cheon ficou à beira da falência, e o grupo Kwon, mais enxuto e agora visto como vítima de um ataque predatório, viu suas ações dispararem. Naquela noite, a notícia da capitulação do presidente Cheon chegou. Ji-hun desligou o telefone, um sorriso de puro alívio e triunfo se espalhando por seu rosto. Ele se virou para Seo-yeon, que estava parada perto da janela, observando as luzes da cidade. "Nós conseguimos", ele disse, a voz cheia de uma emoção que era mais do que apenas vitória. "Não. Você conseguiu, Seo-yeon. Você o destruiu." Ele se aproximou dela, o coração transbordando de uma gratidão e admiração que eram quase dolorosas. "Eu nunca poderei." Ele começou, mas não sabia como terminar a frase. Agradecê-la parecia pouco. Pedir desculpas parecia um insulto. Seo-yeon se virou para ele, e a luz da cidade atrás dela a envolvia em um halo. Seu rosto estava calmo, ilegível. "Nós cumprimos nossa parte do acordo", disse ela, a voz sem inflexão. Ela começou a reunir seus cadernos e papéis da mesa com uma eficiência tranquila. Ji-hun a observou, o júbilo da vitória se transformando em um pânico gelado. Ele havia vencido a guerra corporativa, mas de repente percebeu que a batalha que realmente importava, ele estava prestes a perder. "Seo-yeon, espere." Ela parou, mas não olhou para ele. "Eu vou preparar os papéis do divórcio com meu advogado amanhã", disse ela, como se estivesse discutindo um item final em uma lista de tarefas. Foi um bom negócio, Ji-hun. Com isso, ela saiu do escritório, deixando-o sozinho em meio aos destroços de sua vitória. O silêncio que ela deixou para trás era mais profundo e mais aterrorizante do que qualquer ameaça que o grupo Cheon já havia representado. Ele percebeu com uma clareza que o partiu ao meio que salvar sua empresa não significava nada se ele a perdesse. Nos dias que se seguiram, Seo-yeon moveu-se com uma velocidade e precisão que deixaram Ji-hun atordoado. Os papéis do divórcio chegaram, entregues por um mensageiro em seu escritório. Os documentos frios e impessoais. Eram uma declaração de que a transação deles estava concluída. Mas o verdadeiro golpe veio não pelos canais legais, e sim pelas páginas da mais prestigiada revista de negócios e arte do país. A matéria de capa era sobre uma nova e ousada força no mundo da arte contemporânea coreana. Atelier Terra, uma galeria e consultoria de arte fundada por Park Seo-yeon. A mesma Seo-yeon que o mundo conhecia como a esposa troféu silenciosa de Kwon Ji-hun. A reportagem elogiava sua visão única, que fundia a estética tradicional da cerâmica com estratégias de investimento de arte moderna. A identidade da mente brilhante que havia orquestrado a defesa do grupo Kwon, antes um segredo bem guardado, fora sutilmente vazada. De repente, ela não era a filha ilegítima ou a esposa humilhada. Era uma estrategista genial e uma artista visionária. O nome Kwon não era mais o que a definia. Era uma nota de rodapé na história de sua própria ascensão. A notícia caiu como uma bomba nas altas rodas de Seul. O presidente Han, seu pai, que a havia vendido como um cordeiro para o abate, agora via a filha que ele descartara se tornar um nome mais comentado e respeitado do que o de sua preciosa Mina. A senhora Kwon, que a havia atormentado com insultos velados, agora tinha que enfrentar o fato de que a mulher que ela chamara de indigna era a salvadora de sua fortuna familiar e estava prestes a abandoná-los. A humilhação havia trocado de endereço. Para Ji-hun, cada palavra daquela reportagem era uma tortura. Ele via as fotos dela, não mais com o olhar abatido de uma noiva sacrificial, mas com um brilho confiante, o cabelo cortado em um estilo chique e moderno, as roupas elegantes e profissionais. Ela estava radiante. Ela estava florescendo. E estava fazendo tudo isso ao se afastar dele. Ele tentou ligar. As chamadas iam para o correio de voz. Ele tentou ir ao seu novo escritório, um espaço minimalista e elegante no bairro artístico de Gangnam. Mas foi educadamente barrado por uma assistente que o informou que
A Sra. Park só atende com hora marcada e sua agenda está cheia para os próximos 3 meses. Ele, que nunca tivera uma porta fechada para si, agora não conseguia passar pela recepção. O desespero começou a corroê-lo. A mansão, que antes era seu palácio, agora ecoava com a ausência dela. O escritório onde trabalharam juntos parecia um túmulo. Ele passava noites em claro, a imagem dela em sua mente, a lembrança de sua crueldade para com ela o assombrando como um fantasma. Ele se lembrava de suas palavras na noite do casamento. Para mim, você não é nada. Que tolo ele fora. Ela era tudo. E ele só percebeu quando ela se foi. Uma noite, incapaz de suportar o silêncio da casa, ele dirigiu sem rumo e seus instintos o levaram de volta para a estufa. Ele não sabia por quê. Talvez para sentir o último vestígio dela que restava em seu mundo. A porta estava destrancada. Ela estava lá. Ajoelhada no chão, ela lixava suavemente a borda de um vaso de cerâmica. Ela estava vestida com seu macacão de trabalho, o rosto sereno e concentrado. Aquele lugar era o único elo que ainda aprendia aquela propriedade, o lugar onde ela havia se reconstruído. Vê-la ali, tão calma e inteira, enquanto ele se desfazia por dentro, quebrou a última barreira de seu orgulho. Seo-yeon, ele disse, a voz baixa e rouca. Ela não se assustou. Ela ergueu os olhos lentamente, sua expressão impassível. Ela o observou, esperando. Ele caminhou até ela, parando a alguns metros de distância. As palavras ensaiadas, as desculpas polidas, tudo desapareceu. O que restou foi a verdade crua e feia. Eu fui um monstro com você. Ele começou, a confissão rasgando sua garganta. Cada dia, desde o momento em que te vi naquele escritório, eu te tratei como um objeto, uma inconveniência. Eu te humilhei, publicamente e em privado. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu estava quebrado, arrogante e cego. As mãos dela pararam de se mover sobre o vaso. Ela ouvia, o rosto ainda um mistério. Eu vivi minha vida inteira acreditando que tudo podia ser comprado, que emoções eram fraquezas. Eu construí muros ao meu redor e chamei isso de força. Ele continuou, a voz embargada. E então eu vi você. Eu vi você suportar tudo com uma graça que eu não merecia. Eu vi sua genialidade, sua paixão, sua força. As semanas que passamos naquele escritório, Seo-yeon, foram os únicos dias da minha vida em que me senti real. Você não salvou apenas a minha empresa. Você me mostrou o que significa ser algo, alguém. Ele deu um passo à frente e depois outro, até estar de joelhos na frente dela, no chão coberto de poeira de argila. O playboy milionário, o herdeiro arrogante, estava de joelhos diante da mulher que ele havia tentado esmagar. Eu não estou pedindo perdão, porque sei que não o mereço, ele disse, finalmente olhando nos olhos dela. As lágrimas que ele nunca se permitiu chorar agora brilhavam em seus cílios. Estou implorando por uma chance de te mostrar que o homem que te machucou não existe mais. Eu não ligo para a da empresa. Eu não ligo para o nome. Eu só não quero viver em um mundo onde você não está. Eu te amo, Seo-yeon. Eu me apaixonei por você e fui estúpido demais para ver isso até ser tarde demais. O silêncio na estufa era pesado, preenchido apenas pela respiração trêmula dele. Seo-yeon olhou para o homem ajoelhado à sua frente, um homem despojado de toda a sua armadura. Ela viu a sinceridade em sua dor, a verdade em seu arrependimento. Seu coração, que ela guardara a 7 chaves, sentiu uma pontada dolorosa de algo. Não era perdão, ainda não. Mas era a possibilidade dele. Ela pousou a lixa e, com uma lentidão deliberada, limpou a poeira de suas mãos. Então, ela estendeu uma delas, não para tocá-lo, mas para mostrar a ele a argila sob suas unhas, o sinal de seu ofício, de sua identidade. O homem que me humilhou está morto, Ji-hun. Ela disse, a voz suave, mas com um núcleo de ferro. Ele se transformou em pó como argila seca. Ela o encarou, o olhar firme e inabalável.
a rainha em seu santuário. Agora, você precisa me provar que homem nasceu de suas cinzas.